Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, bem profundo e delicado, né? O perdão dentro da família. Vamos tentar entender como certas dores, sabe, certos padrões parecem viajar no tempo de pais para filhos, para netos. A nossa análise hoje vem de um material bem interessante sobre cura de laços familiares. E a gente vai focar num ponto específico: a família como um sistema e uma ideia. Intrigante mesmo de lealdade invisível. O material que a gente viu usa uma metáfora muito boa. A família como se fosse tipo uma floresta. As raízes conectam todo mundo, né? Só que o solo, bom, o solo pode ter tanto o adubo do amor quanto toxinas de mágoas antigas. A ideia é entender como essa água da dor vai passando de uma raiz para outra. Então, vamos desvendar isso. Exato. E para entender isso, a terapia familiar sistêmica ajuda muito. Ela mostra a família como um sistema mesmo, que está sempre buscando um equilíbrio, sabe, uma homeostase. Homeostase. Isso. Mas, e aqui está o ponto-chave, esse equilíbrio nem sempre quer dizer saúde, tá? Às vezes é um equilíbrio tenso, mantido por regras que ninguém fala, mas que acabam perpetuando a dor. Tem uma metáfora que eu gosto muito, a do mobile familiar. Imagina aquele móvel em cima do berço, né? Se você mexe numa pecinha, por exemplo, alguém decide mudar um padrão antigo, talvez perdoar algo bem profundo. O móvel todo balança. Ah, entendi. O sistema inteiro reage, quase que instintivamente, tentando fazer aquela peça voltar para o lugar de antes, mesmo que aquele lugar seja, bom, desconfortável. Nossa, então essa resistência do mobile é a tal homeostase agindo, mesmo que o equilíbrio antigo seja doloroso. E uma forma de manter tudo no lugar seria aqueles papéis que a gente às vezes assume sem nem notar. Tipo, o herói da família, o bode expiatório, o cuidador. Exatamente. Imagino que tentar sair de um papel desses, que muitas vezes é o que precisa para perdoar de verdade, deve gerar uma tensão enorme no sistema, né? Quase como uma traição. É percebido assim, quase como uma ameaça mesmo ao equilíbrio que já existe. E o que é fascinante aqui é conectar isso com o conceito de lealdade invisível, do Ivan Busorbeninoge. Lealdade invisível. É, ele fala que existe uma espécie de contabilidade ética familiar, só que isso opera no inconsciente da família. Dores, injustiças, segredos que não foram resolvidos numa geração, eles criam tipo umas dívidas emocionais. Dívidas. Sim. E as gerações seguintes, por um sentimento distorcido de amor, de pertencimento, podem se sentir meio que obrigadas a pagar essa dívida. E como pagam? Muitas vezes repetindo padrões de sofrimento, sem nem entender por quê. Essa ideia da contabilidade é muito forte. E o material que a gente leu dá um exemplo disso, né? Do filho de pais que tiveram um divórcio muito sofrido e ele, sem perceber, acaba sabotando os próprios relacionamentos. É quase como se ele dissesse em silêncio: olha, por lealdade à dor de vocês, eu também não me permito ser feliz. Exato. Mas aí me surge uma dúvida. Como que a gente diferencia essa lealdade invisível de simplesmente, sei lá, ter aprendido padrões ruins com os pais? Onde que tá a linha? Ótima pergunta. E a linha é tênue mesmo. A lealdade invisível, ela tem uma qualidade mais profunda, quase como um mandato inconsciente de não superar ou ser mais feliz que os pais ou avós naquele ponto específico, sabe? Como se isso fosse uma traição ao sofrimento deles. Ah, entendi. Não é só um comportamento aprendido. Não só, tem um elemento de sacrifício inconsciente ali. E é nesse ponto que o perdão ganha uma outra dimensão. Perdoar, olhando por essa ótica sistêmica, pode ser um ato de deslealdade saudável. Deslealdade saudável. Gostei disso. É como dizer: olha, eu respeito a história de vocês, a dor de vocês, mas eu escolho diferente. Essa dívida emocional, ela para aqui comigo. Perfeitamente. É isso. Pode gerar culpa no começo, claro, porque está desafiando um padrão da família, mas é um passo nossa fundamental para liberar não só a pessoa, mas quem sabe as próximas gerações desse ciclo.
E tem também a ideia, muitas vezes simbólica, de reintegrar membros da família que foram excluídos, esquecidos na história. Sabe, dar um lugar para essas histórias pode diminuir essa necessidade inconsciente de alguém hoje ter que reviver aquele destino por lealdade. Faz todo sentido. E para ajudar a gente a enxergar isso tudo, o material fala de uma ferramenta, o genograma da dor e da lealdade. Isso é mais que uma árvore genealógica comum, né? Bem mais. É tipo um mapa emocional da família. Ele ajuda a rastrear não só nomes e datas, mas padrões de relacionamento, sabe? Doenças, traumas, segredos. E justamente essas possíveis lealdades invisíveis que ficam se repetindo. Nossa, É uma ferramenta visual muito poderosa para a gente conseguir ver aonde essas dinâmicas podem estar agindo. Quase como um padrão que estava escondido ali na nossa frente o tempo todo. então, resumindo um pouco, olhar para a família com essa lente sistêmica, entender essas lealdades, não é para achar culpado, né? É mais para buscar compreensão e, quem sabe, libertação. Mas sempre com respeito pela história que formou a gente. Mapear as raízes da dor parece ser mesmo o começo. Exatamente. É um caminho para a consciência, para a clareza. E o perdão visto assim não é só um ato individual, isolado. Ele pode ter um efeito cascata, sabe? Reverberar por todo o sistema da família e abrir espaço para novos padrões, mais saudáveis, com mais amor. Fica então para a gente pensar uma reflexão final que veio desse material todo. Se cada um de nós pudesse escolher conscientemente a qual legado familiar ser leal, aquele da dor, que se repete, ou aquele da cura que pode começar agora? Que caminho a gente escolheria? E o que essa escolha, feita com consciência, poderia mudar na dinâmica do nosso próprio ecossistema familiar?